Estherzinha, Dirce, vamos continuar nossa conversinha? Recordando e tentando tirar algumas dúvidas ou então alguns tipos de surpresas e descobertas. Por exemplo, falamos da casa, disposição dos cômodos, agora e o mobiliário da casa. Era uma casa muito simples, uma casa que não tinha nenhum luxo, muito pelo contrário, bastante simples. Então, na própria sala, quando você entrava, tinha aquelas duas mesas que eram rebatíveis, ok? E as cadeiras, aquelas cadeiras comuns que se encontravam em qualquer boteco, qualquer bar, umas cadeiras de madeira com encosto de pequenas colunas torneadas, marrons. Tinha suficiente número de cadeiras para que se sentasse em volta dessas mesas e jogasse um baralho. Não tinha sofá, não lembro de nenhum sofá, nenhum outro móvel na sala, a não ser isso e também a, não tinha televisão, não tinha nada. A televisão, a única coisa que tinha era rádio, não é? Que eu me lembro é isso. E tinha umas coisas interessantes que eram feitas pelo meu pai. Como eu te falei no começo da nossa conversa, aquele outro dia, que meu avô errou a fazer a escolha de profissão para o meu tio e para o meu pai, sendo que meu tio ia ser engenheiro, meu pai ia ser médico. O tio Mário sabe muito bem disso. Eu acho que todas vocês mais velhas sabem que o gosto que meu pai tinha mesmo era por marcenaria, por mecânica, por elétrica e assim vai. Tanto é que ele tinha e deixou para mim como recordação, como lembrança, uma coleção de revistas que foram encadernadas por ele mesmo, chamado Mecânica Popular, desde 1950, que está aqui comigo. Vou mostrar até para vocês, dá uma olhada. Olha aqui, essa coleção de livros que meu pai encadernou, de revistas que tinham tudo sobre mecânica popular, era a coleção que ele mais adorava e que eu trouxe para mim e guardo com muito respeito e carinho. Meu pai deixou livros de medicina? Não, deixou esses livros da mecânica popular. Eram livros que ele fez, encadernou, ele mesmo que encadernou, e as revistas foram todas colocadas por ordem de número e de ano. Essa, por exemplo, de 58. E foi nessas revistas que eu descobri alguns segredos que meu pai não contava para ninguém. E era muito interessante as ideias que ele tinha nas cadeiras, tanto é que muitas cadeiras que estavam lá em Mongaguá foram feitas por ele, na marcenaria e na oficina lá em São Paulo. Mas de onde vinha a ideia daquelas cadeiras tão diferentes? E folheando esses livros da mecânica popular, aqui ó. Lembra desse tipo de cadeira que tinha em Mongaguá que a gente levava na praia? Aqui ó. Ele tirava a ideia dessas revistas. Aqui, lembra dessa? Que encaixava, que era com tiras de nylon. E essas daqui eram com lona. Então, a mobília era feita disto, de cadeiras comuns, mas essas que meu pai mesmo fabricava. Agora, o mais interessante de tudo, nos quartos o que você tinha? No quarto da frente, que era o quarto das mulheres, se não me engano, tinham dois beliches, esses sim, lógico, foram comprados, e uma cama de campanha. Lembra a cama como era? Era um retângulo de madeira, baixa, não era alta, e que era preso por dentro uma lona presa nas laterais, e que ficava totalmente côncavo, parecendo uma concha. E a gente dormia nisso aí, não tinha colchão, não tinha nada. Era uma cama totalmente rústica, que meu pai mesmo que construiu, junto com essas cadeiras que a gente acabou de ver. Ideias que os americanos usavam muito, traziam nessa revista Mecânica Popular, e meu pai usava para nos abastecer de cadeiras, de camas. Então no quarto de cada frente, que era das mulheres, parece que tinham dois beliches e uma cama dessas, e no quarto dos fundos, que era dos homens, parece que tinham 4 camas dessas onde a gente dormia, e sem reclamar, sem colchão, sem nada. Agora imagina vocês, primos, primas, sobrinhos, Renan, André, casados de novo, com filhos pequenos. Meu pai, e vocês lembram muito bem, fez essa casa
acho que mais pensando em família Presta do que em família Gobi. Porque dos 2 quartos que estavam montados com camas, não tinha cama de casal. Não tinha cama de casal. E aproveitando que a tia Esther está aí, eu tenho uma dúvida hoje em dia. Afinal de contas, os nossos pais, os 3 mosqueteiros, às vezes os 4 mosqueteiros, porque o tio Álvaro também ia às vezes, os 3 quem eram? O tio Mário, o tio Lister e o tio Ézio. Ficavam em São Paulo trabalhando a semana toda. Chegavam na sexta-feira à tarde, subiam no Fordão 51, viu Marcinha? Não era Chevrolet, não era Studebaker, era Ford. Depois eu te mostro. Desciam para São Santos, para Mongaguá, e trazendo todos os mantimentos, e chegavam lá, vendo as suas respectivas esposas, mulheres, depois de uma semana longe de casa. E ficavam as mulheres, e essas férias duravam 2, 3 meses. Agora me conta uma coisa, Estherzinha, não fuja dessa pergunta que eu vou te fazer. E como é que fazia? Se não tinha nenhum tipo de intimidade entre vocês, se não tinha um cantinho onde vocês pudessem dormir juntos, passavam 3 meses na secura? Será que a mulher do Renan aceitaria isso? Será que a mulher do André aceitaria isso? Fazer uma casa de praia sem cama de casal? E quando eles voltavam da praia de São Paulo, ficavam na mesma casa durante 2 ou 3 dias, sexta, sábado e domingo, em quartos separados. Estherzinha, como é que você resolvia essa situação? Ia pro matinho? Eu não entendo. Por isso que eu acho que o Ézio pensou nessa casa mais na nossa família, reunir a nossa família, do que na própria família Gobi. Porque não tinha esse tipo de luxo, uma cama de casal. Tudo cama de solteiro, divisão de 2 quartos, homem na frente, mulher no quarto da frente, homens no quarto do fundo. Esse mistério eu gostaria, se possível, que a tia Esther me tirasse. Essa dúvida e curiosidade. A vida íntima de um casal durante 2 ou 3 meses não existia. Uau! Renan, com certeza a mulher do Renan não aceitaria. Talvez a minha também acho que não aceita, não sei. Depois de um tempo, né? Acho que era isso. Depois de um tempo, eles eram jovens, não eram tão velhos assim. Alguma coisa vocês podiam me explicar. Bom, a mobília indica muito bem como era o estilo da casa, muito rústica, muito simples. E também a gente vê por aí que a vida era muito simples em todos os sentidos. Imagina vocês hoje em dia colocar no meio do mato, já que a casa ficava num terreno limpo, do lado de mato de altura relativamente alta, com uns 2 metros de altura, não tinha nenhuma árvore grande, mas tudo arbustos altos, mas totalmente compacto e fechado, com risco de cobras e alguns animais que pudessem aparecer, como peçonhentos, aranha, escorpião, por que não? Enfiar lá, naquele meio do mato, naquele fim do mundo, que a estrada acabou de ser construída, 3 mulheres na idade madura, madura não digo, mas na idade adulta, não eram maduras não, eram 3 mulheres jovens até, um monte de criança, e tchau e benção, tô indo para São Paulo, os 3 homens, e deixava tudo lá, sem telefone, sem um carro ou qualquer tipo de condução para qualquer coisa que acontecesse lá. Uma loucura se você pensar hoje em dia. Imagina vocês se vocês fariam isso hoje, hein, Mauro? Hein, Marcinha? Cida? Enfiar naquele meio do mato, com todos os riscos de praia, com todos os riscos de mato, com todos os riscos de bicho, 3 mulheres e 6, 7, 8 crianças lá dentro durante 3 meses. Ir embora para São Paulo sem telefone. A cidade de Mongaguá, aparentemente, eram muito longe naquela época. Engraçado isso, né? Hoje a gente vai a pé da casa que era lá na Veracruz até Mongaguá, era relativamente fácil ir, mas naquela época era tão longe, pela praia, riozinho para atravessar. Acontecesse alguma coisa com uma criança, quebrar uma perna, ser mordida por um escorpião, por uma cobra, fazer o quê? Até certo ponto eu imaginei que esses nossos adultos, esses nossos pais eram tanto quanto irresponsáveis. Para nós tudo bem, graças a Deus nada de grave aconteceu e foi uma convivência maravilhosa entre nós, mas existia uma certa irresponsabilidade tanto das mães, que aceitavam isso, quanto dos pais principalmente,
que ir embora no domingo à noite, tchau e benção, sexta-feira que vem a gente volta, e não tinha comunicação, não tinha mais comunicação. O que ajudava um pouco? Os vizinhos. Lembra dos vizinhos? Vamos lá. Nesta época inicial da casa de Mongaguá, nós tínhamos os seguintes vizinhos. A Ana, Dona Ana, numa casa em palafitas azul clarinha. Lembra, Cida? Azul clarinha, você gostava de ir lá. Do lado da casa da tia Ana tinha a casa de quem? Do seu Hélio e Dona Zita, que tinham 3 filhos. O Elinho, o César e a Marcinha. O Elinho tem idade aproximada, fazia a mesma média com a idade do Araldo, do Luiz. O César, a nossa idade. A minha, da Cida, a minha, do Alexandre, mais ou menos. E a Marcinha era mais jovem, mais batendo com a idade do Marinho, mais batendo com a idade da Eliette, que no futuro vinha a ser a mulher do Alexandre Manetti. Lembra? Muito bem. Além dessa casa, fazia fundo a casa da Dona Zita, uma outra casa escura, no fundo do quintal, no fundo do terreno, e que moravam um casal muito simpático também, que era o seu Ítalo e a Dona Florinda. Olha que nome legal, parece até a Chaves, né? Florinda, Dona Florinda. Que tinham 2 filhos também, o Sidney e o Ítalo, ou Italinho. O Italinho também, a idade do Araldo mais ou menos, e o Sidney mais puxando para a idade da Eliette, da Eliana e da Cida. A nossa idade mais ou menos, o Sidney. Que tinham primos que moravam mais distante, tinha uma casa mais distante lá na Vila Atlântica, que era o Emílio, o Emilinho e o Edson, filhos de um, não sei bem se é um deputado estadual ou um vereador, que era o Emílio Meneghini. Emílio Meneghini. A Tister até teve umas conversas com ele, até com interesses políticos, será, Tister? Também é uma coisa que eu fiquei sem saber muito bem se a senhora se interessou em algum cargo político um dia. Não sei se é impressão minha, né? Mas então, esse era o grupo que a gente tinha no máximo. O Elinho, o César, a Márcia, o Sidney, o Italinho, o Emilinho e o Edson. O Emilinho era um cara ruivo, cheio de sarda, né? Lembra? Esse era o principal, mas também tinha algumas pessoas que a gente conhecia além linha. Além linha era depois da linha, depois da estrada de rodagem, do Pedutax. E que passavam obrigatoriamente em frente de casa todos os dias para poder ir à praia, porque a nossa rua é a rua principal que levava o interior do bairro para a praia. E tinha um grupo muito interessante que toda vez que passava a gente cumprimentava com muita satisfação, que era um grupo de alemães, que entre eles tinha um cara alto, sempre de sunga escura e carregando sempre um pé de pato. Gostava do pé de pato, que era o Arnaud. Lembra do Arnaud? Eu lembro, eu era moleque de tudo, o Arnaud passava, ficava impressionado com a altura dele, e o que mais me impressionava, que marcou até hoje, sabe o quê? O umbigo do Arnaud. O umbigo do Arnaud, que ficava mais ou menos na altura dos meus olhos, que ele era alto, parecia um quê? Um capelete. É coisas que guardaram, não me falam por quê. Mas então, tinha o Arnaud e também tinha a dona. A tia Esther também sabe dessa história. Do lado de lá da linha, tinha a família que tinha a dona Arminda. Eu acho que é Arminda, que tinha a filha a Olguinha. Uma pequenininha, baixinha, muito simpática e interessante. Acredito que foi o sonho de conquista de algum de nós lá, inclusive do Marinho. Bom, os vizinhos, o estilo da casa, esse é um novo passo nessa nossa epopeia de Mongaguá. Vocês concordam comigo que ficou algumas coisas impendentes, se for possível ser esclarecidas pela Esther? Principalmente essas idas e as chegadas dos maridos, dos mosqueteiros, e a falta de convivência íntima entre as famílias durante esses 3 meses que estão lá. Eu não sei exatamente como é que se resolvia essa situação, se é que resolvia. A Esther, quem sabe, me ajuda um pouquinho, ou isso na época não se passava sem muito interesse, sem muita importância. E essa falta de responsabilidade por tanta gente, tanta criança e mulheres sozinhas. Ah, desculpe, tinha segurança sim, agora que eu lembrei. Uma segurança importante, que deixava os homens tranquilos, porque tinha alguém que tomava pulso de qualquer situação mais difícil. Quem? O vô Atílio. Acreditem vocês
que parece para todos eles, tinham a ilusão de que o vô Atílio poderia ser a segurança da família. Bom, por hoje é só. A gente amanhã continua conversando e eu levantando algumas colocações, vocês, quem sabe, têm respostas para mim, e a gente vai compilando tudo que nós estamos conversando. Ô Mauro, eu não sei se eu vou conseguir passar todas essas imagens para o vídeo. Eu estou gravando, mas eu vou ver se eu consigo passar o WhatsApp. E o WhatsApp, às vezes, não aceita o seu vídeo, porque ele está muito carregado, o teu telefone deve estar cheio de coisa, não é quanto à qualidade da gravação, nem boa nem ruim, não existe isso. E sim, às vezes você está com o teu cheio, esvazia um pouco isso aí, põe na nuvem, põe em qualquer lugar, e quem sabe você consegue transmitir nossas conversas como a gente está fazendo agora, viu, Maurão? Um abraço a vocês e, por favor, me dê algumas respostas sobre essas dúvidas que até hoje ficam na minha cabeça. Um abraço, até mais.